Eu tava aqui tirando o tarô pra mim, né? E aproveitando para poder estudar um pouquinho desse livro, a Bíblia do Tarô. E aí eu pedi pro universo, né? Pra poder, assim, falar alguma coisa bem rápido. Bem rápida, né? E resolvi tirar uma carta, né? Pedi pro universo me mostrar através de uma carta algo que pudesse falado rapidinho com vocês. E achei muito interessante porque saiu a carta do 4 de ouros, desse tarô maravilhoso, que é o Videntes da Luz. E essa carta, nitidamente, né, a gente vê que fala sobre apego, sobre segurar. E aí, num contexto de cocriação, num contexto de universo, da gente poder viver uma vida plena, uma vida mais feliz, com mais alegria, com mais leveza e fluidez, a gente precisa aprender a soltar o controle, a abrir mão desse apego. O universo, ele não funciona através de pressão. Não adianta você querer alguma coisa e ficar pressionando, né, o universo. É como as pessoas sempre dão muito exemplo, muito um exemplo, e ele realmente é uma coisa assim muito fácil de entender. Você não planta uma semente hoje e amanhã você vai lá e cavuca e olha para ver se está nascendo. Aí você tampa de novo. Aí depois de manhã você vai lá, abre e cavuca para ver se está nascendo. Se você fizer isso, a semente não germina, né? Não brota, não frutifica. Então o universo funciona da mesma forma. A gente precisa aprender a abrir mão do controle. A gente precisa deixar que ele haja da forma dele. Quando se trata de cocriar aquilo que a gente quer, de ir atrás daquilo que a gente busca, principalmente de forma mental, porque a gente entende que não, esse universo ele não tem uma realidade só, existem várias realidades em várias dimensões diferentes, e a realidade que a gente tanto deseja já está acontecendo em alguma dessas dimensões e a gente só precisa acessar ela, mas para a gente acessar a gente precisa mudar de vibração. E a gente muda essa vibração através dos nossos pensamentos, que criam essa realidade, dos nossos sentimentos que nos conectam. Então a gente acaba com esse sentimento, com esse combo, mudando o nosso campo eletromagnético. E com isso a gente chega a acessar, né, essa realidade que a gente tanto quer. Só que a gente, como ser humano, costuma, né, ter a mania de segurar, de agarrar, de não soltar. E isso impede muito o fluxo das coisas, porque a gente normalmente tem um costume de fazer o quê? Eu quero tal coisa. E aí, principalmente no quesito muito financeiro, a gente, quando carrega paradigmas, né, que tá travado nas questões financeiras, que a gente acha que não é capaz, que é difícil, que é complicado, que é muito caro, que a gente não dá conta, a gente acaba criando possibilidades na nossa cabeça. Então eu quero uma coisa, mas eu acho, né, o meu paradigma tá gritando dentro de mim que eu acho que eu não dou conta de ter aquela coisa. Eu acho que aquilo é muito caro, ele tá berrando ali dentro de mim. Então, esse paradigma, enquanto a gente não procura podar ele, né? Eu, pelo menos pra mim, funciona muito assim, ele vem, eu podo, ele vem, eu podo. E eu já falei isso aqui em outro vídeo, é sobre a gente se conhecer. Porque quando você começa a se conhecer, você percebe, ele vem aquela sensação, você já fala, opa, já tá querendo gritar dentro de mim que eu não posso, que eu não dou conta, que é difícil. E aí você, quando tem essa consciência, já começa a podar, a cortar, a cancelar isso. Então, quando a gente tem essa sensação que vem, automaticamente ela vem junto com, mas eu quero fazer, sei lá, comprar um carro, X de dinheiro, mas esse dinheiro é muito dinheiro. E a sua mente automaticamente ela começa a imaginar as possibilidades para poder tentar chegar no dinheiro para ter aquele carro. Só que a nossa mente é limitada. O todo, ele consegue ver tudo, ele sabe de tudo. O nosso eu superior, que é o nosso eu mais evoluído, já todo espiritualizado, que tem uma noção, né, que vê de cima tudo, ele tem consciência de todos os caminhos para poder se chegar naquele carro. E é onde entra a questão do desapego. Porque se a gente não consegue desapegar de entender como que isso vai chegar pra gente, de como que isso vai de alguma forma se materializar em algum momento, se a gente não solta esse controle, a gente acaba ficando nisso aqui, apegado em situações,
tentando entender, mas como esse dinheiro vai chegar? Mas como que esse carro vai chegar? Mas eu não tenho dinheiro. Então, eu senti muito nessa carta essa necessidade do desapego, de realmente liberar para o universo aquilo que a gente não tem como saber. A nossa visão ainda é limitada, mas o todo sabe. O todo sabe como trazer. A nossa obrigação para a gente ter aquilo que a gente realmente quer é mudar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então, cada vez que vem um pensamento negativo, corta. Vem um sentimento negativo, corta, cancela. Eu, particularmente, costumo fazer, às vezes até em voz alta, quando tem como. Tá cancelado, cancelado, cancelado. Porque eu percebo quando aquilo vem. Eu percebo o pensamento e o sentimento negativo. E eu não permito que ele fique criando raízes dentro de mim. Eu tenho. Mas hoje em dia eu não deixo mais que ele fique ali. E eu acredito que quanto mais a gente vai fazendo isso, mais a gente vai meio que matando de fome, né? A gente deixa morrer ali de fome esses pensamentos e sentimentos, porque ele vem e a gente não deixa enraizar, ele vem e a gente não deixa enraizar. Chega uma hora que de tanto você cortar esses pensamentos e substituir por pensamentos e sentimentos positivos, de alegria, de felicidade, de gratidão e esperança, automaticamente esse começa a ser o seu padrão mental e sentimental. E aí, automaticamente, também o seu campo eletromagnético, ele sobe de frequência, ele melhora, você meio que sobe de nível e aí você começa a acessar os graus de campo eletromagnético, né, de energia, de vibração que você precisa para poder acessar aquilo que você quer. Então, cada vez que você quiser algo, mentalizar, algo que você deseja muito, que você perceba que os seus paradigmas, os seus padrões estão querendo te sabotar, corta isso, cancela, coloca um pensamento e um sentimento positivo no lugar, pensa no momento que você sentiu gratidão, você vai ter que buscar algo aí que faça sentido para você e logo de imediato, né, depois disso, ou junto com isso, libere o controle, abre a mão do controle, né, desapegue, porque o universo sabe de todas as infinitas possibilidades para aquilo que você tanto deseja conseguir chegar até você. E então você não tem que se preocupar com isso. Se preocupe em mudar a sua vibração, em manter ela elevada, porque quando você desapega, libera, quando você solta, abre mão desse controle e entrega isso para o universo, para o seu eu superior que tem consciência de todas as possibilidades infinitas que tem disso chegar até você, ele vai dar um jeito. Mas ele só consegue te entregar quando a sua vibração muda, quando você consegue subir de frequência e se alinhar, né, na frequência que esse seu desejo tá. E aí, quando você tá na vibração, você fez a sua parte, o todo faz o resto. Mas não agarra, não segura, libera, solta, né? Essa carta fala muito sobre isso. E eu acho que é esse. O recadinho de hoje é sobre abrir mão do controle, entregar para Deus, para o universo, para o eu superior, para a centelha divina, para aquilo que você acreditar e confiar. Porque se você está fazendo a sua parte, trabalhando em você mesmo, elevando a sua frequência, né? Buscando mudar os seus padrões, os seus paradigmas, fique tranquilo. O resto, o todo dá um jeito de fazer. Um beijo.